Fala, meu povo! Estou aqui hoje para a gente começar um novo projeto. Esse projeto já existia na minha cabeça há algum tempo, mas eu quase nunca tinha tempo de colocar ele e aproveitar para a gente usar esse novo projeto como forma da gente estar estudando nesse período de pandemia, de coronavírus. A gente vai ter que ficar em casa, então o professor fica tentando descobrir formas de fazer com que o aluno estude, e vem pressão de cima também para fazer com que a gente estimule vocês. Mas, independente disso, esse é um projeto meu, individual mesmo, que eu já estava pensando há algum tempo de fazer, só que, de novo, não tinha tanto tempo assim. E agora, como a gente está meio que dividido, eu, no caso, presto assistência hospitalar, então eu estou trabalhando lá, só não estou trabalhando como professor, mas eu achei que é um bom momento para a gente colocar esse projeto para frente. Vamos ver no que vai dar, né? A gente vai ter agora a nossa primeira aula experimental, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema renina-angiotensina, que é um sistema aí que quem já teve aula comigo conhece, né? Sabe que eu gosto dele bastante, sabe que cai na prova, né? É a questão número 10 da prova, certeza absoluta, e ninguém acredita nisso e geralmente eu cobro realmente como a questão número 10. E uma boa forma da gente medir, né, como é o funcionamento, como que as mídias sociais funcionam. Então, fica aí com o vídeo, espero que vocês curtam. Valeu! Bom dia, galera! Vamos falar sobre o sistema renina-angiotensina. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é para que serve o sistema renina-angiotensina, né? Ele é um sistema que regula a pressão. Só que, nesse caso, quando a gente fala de regulação de pressão, geralmente a gente pensa que a pressão alta ela é negativa, então todo o sistema tem que abaixar ela, muito por causa da hipertensão arterial e algumas outras patologias em que o aumento da pressão é sempre maléfico. Mas o sistema renina-angiotensina serve para aumentar a pressão. Então, o estímulo inicial dele, o estímulo que vai dar origem e início, é justamente a queda da pressão arterial. Então, a queda da pressão arterial é o nosso estímulo inicial para fazer com que todo esse sistema comece a funcionar. A primeira coisa que acontece é que as células do aparelho justaglomerular, presente lá no néfron, então vamos desenhar aqui um néfron. Esse é um néfron, né? Uma figurinha que a gente já desenhou bastante na sala de aula. E a gente tem aqui na base, junto com a nossa arteríola aferente, a gente tem a mácula densa, né? A mácula densa, ela tem a capacidade de perceber alterações pressóricas, que fazem com que essas células, musculatura lisa, um pouquinho alterado, produza justamente a renina. O que é a renina? A renina é uma enzima que tem capacidade de alterar uma proteína plasmática, nesse caso daqui, o angiotensinogênio. Então a gente tem o angiotensinogênio, em alguns locais mais atualizados, esse angiotensinogênio vai estar descrito como derivado do substrato da renina, né? E ela vai transformar esse angiotensinogênio em angiotensina 1. Ensina 1, né? Você tem o número 1 aí, é sinal de que a gente também tem o número 2, né? A angiotensina 1, ela até tem uma ação vasoconstrictora. Ela consegue ter alguma ação mínima aí para conseguir aumentar essa pressão. Mas a principal função da angiotensina 1 é justamente perder 2 aminoácidos e transformar naquilo que a gente chama de angiotensina 2. Então vamos lá. Eita, que sai do outro lado. Eu não sabia disso, não tinha percebido. Mas não tem problema. Aí dá tudo certo.
A angiotensina 1 passa, né, ela está ali presente. O angiotensinogênio em si ele é produzido no fígado e ele fica inativo na corrente sanguínea até encontrar com a renina e ser transformado em angiotensina 1. Né? A angiotensina 1 também vai ficar ali presente no plasma, na corrente sanguínea, até que ele vai chegar no pulmão. E lá no pulmão, ela vai encontrar uma enzima que se chama ECA. O que é a ECA? É a enzima conversora da angiotensina. E como o próprio nome diz, né, essa enzima, essa ECA, vai transformar a nossa angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa sim a nossa principal, o elemento, o peptídeo que a gente precisa para realizar todas as ações necessárias para que a pressão arterial aumente, né? Para que essa pressão arterial volte ao normal. Outros tecidos também conseguem transformar a angiotensina 1 e a angiotensina 2 em menor quantidade, né? Mas o principal está no pulmão. Né? E essa angiotensina 2, agora o produto final, vai ter diversos tipos de ação. Né? Vamos colocar aqui angiotensina 2. Essa angiotensina 2 vai ter ações voltadas totalmente para que você consiga voltar a aumentar a pressão arterial. Lembra que o estímulo inicial foi a queda da pressão arterial. Então, nosso objetivo é aumentar a pressão arterial. Primeira ação principal, né? A gente pode dividir em 5, mas tem duas centrais que fazem a maior parte do trabalho. A primeira é a vasoconstricção sistêmica. A vasoconstricção, o que é? Né? A diminuição da luz do leito vascular. Então a gente tem um vaso, esse vaso, né? Artérias, arteríolas, vênulas e veias, tem uma camada muscular que tem a capacidade de fazer constricção ou fazer dilatação. Se eu tenho um sistema que ele é fechado, como é o nosso sistema circulatório, e esses vasos eles diminuem a sua luz, eles fazem uma vasoconstricção, a tendência é que esse sistema tenha a pressão aumentada. No caso da vasoconstricção sistêmica, ela ocorre principalmente em arteríolas, mas ela também vai ocorrer em artérias, né, e bem levemente em veias. E isso vai ter um significado maior no débito cardíaco, no funcionamento em si do coração. A gente chega nisso um pouquinho mais à frente. Mas só essa vasoconstricção sistêmica já é o primeiro passo para a gente conseguir ter o aumento da pressão arterial. Né? A própria palavra angiotensina, né? Angio significa vaso e tensina, né, vem de tensão. Então, a própria palavra em si, que descreve esse peptídeo, mostra que ela tem essa capacidade de vasoconstricção sistêmica. A segunda forma principal é através da diminuição da excreção de sódio, né, sal e água. Por quê? Né? Por que isso acontece? Como eu tenho um sistema fechado, quando eu deixo de colocar sódio para fora do corpo, eu aumento a osmolaridade do sangue. E só pela presença de mais soluto dentro de um meio, que é o nosso sangue, né, em comparação ao meio intracelular, por exemplo, faz com que a água vá na direção do sistema circulatório. Então vamos imaginar um corpo. Vou colocar aqui um corpo cabeçudinho.
E esse corpo tem um sistema circulatório. Vamos imaginar que o sistema circulatório dele é essa bolinha daqui. A gente sabe que o sistema circulatório não é assim, mas é só para a gente fazer uma boa representação da importância de diminuir a excreção de sódio para depois você ter a reabsorção de água ou a retirada de água de outros sistemas. Todo corpo ele tem um equilíbrio na quantidade de soluto e solvente, né? A osmolaridade corporal ela é mantida. O corpo tenta sempre chegar à sua homeostasia, que é o ideal para ele, né? A quantidade de soluto e solvente. Por exemplo, quando você vai no hospital e você toma ali o soro, né? Solução fisiológica, isso é a solução fisiológica a 0,9%. E essa é a concentração ali de sódio, concentração de água que o seu corpo tem. Então, para o seu corpo ter homeostasia, aproximadamente a quantidade de água e a quantidade de sódio são, já que é 0,9%, 99,1% de água e 0,9% de sódio. Então, nosso corpo tenta entrar nesse equilíbrio, tanto as células presentes no corpo, quanto o nosso sistema circulatório central, certo? Na osmose, o que ocorre é que você tem dois meios, em que um tem uma maior concentração de soluto, vamos dizer aqui que o soluto seja esse pontinho preto, e a parte branca é a água, né? E no outro você tem menor concentração de soluto, com uma membrana semipermeável, né, que divide esses dois meios. Extremamente importante a membrana. Na osmose, o que ocorre é que a água em maior quantidade desse lado vai na direção do soluto. Como você não tem aqui um canal, uma bomba para transportar o soluto para lá, que seria o mais lógico na cabeça de muita gente, o soluto em si promove uma pressão e essa água vai nessa direção, aumentando o meio 1. O meio 1 vai ter maior quantidade de água em relação ao número 1. Vamos voltar para o nosso corpo para a gente entender aqui o que ocorreu aqui. Como você diminui a excreção de sódio pela urina, ao invés de você retirar o sódio, você começa a concentrar esse sódio dentro do sistema circulatório, dentro do sangue. Se eu tenho maior quantidade de soluto dentro do sistema circulatório, a água presente, tanto nos tecidos, né, quanto a água que seria eliminada na urina e vai ser reabsorvida, vai na direção do meu sistema circulatório. Ela vai para dentro do meu sistema circulatório. Isso faz com que, naturalmente, o sistema circulatório ele aumente o seu volume, aumente a sua pressão. Então, a diminuição na excreção de sódio e água faz com que eu tenha, naturalmente, um aumento da pressão pelo aumento de água dentro desse sistema circulatório, que é um sistema fechado. Então, você tem aqui o aumento da pressão arterial. A diminuição da excreção de sódio e água acontece por duas formas, na verdade. A própria angiotensina, ela tem a capacidade de diminuir ali a excreção de sódio e água, mas ela também pode, lá nas células da adrenal, que é uma glândula, vamos desenhar aqui um rinzinho, né? Em cima do rim eu tenho a adrenal, que é uma glândula do sistema endócrino muito importante, produz vários tipos de hormônios. Dentre esses hormônios eu tenho a aldosterona. E o que a aldosterona faz? Ela justamente diminui a excreção de sódio e água. Então a própria angiotensina tem capacidade de realizar essa diminuição, mas ela também estimula a liberação da aldosterona pela glândula adrenal, que também diminui a excreção de sódio e água e faz com que a pH aumente, né? Essas são as duas principais formas que o corpo tem de elevar a pressão através da angiotensina. Mas ainda tem outras, um pouco diretas ou indiretas, né, que pela ação da angiotensina conseguem também aumentar essa pressão arterial. Então a gente tem aqui nosso objetivo final, que é o aumento da pressão arterial, e a gente tem o nosso ator principal, né, que é a angiotensina 2. Angiotensina 2. Uma das ações é justamente uma ação no sistema cardiovascular.
Então a gente tem aqui o nosso sistema cardiovascular, nosso coração, né? Junto com os vasos em si, toda a estrutura para manter justamente até a regulação da pressão. Tem outras formas de você regular a pressão além do sistema renina-angiotensina, esse aqui é só um, né? Mas a angiotensina tem ação sobre os estímulos centrais do bulbo, sobre o sistema cardiovascular, aumentando o débito cardíaco. Fora que, conforme a gente viu no outro desenho, a vasoconstricção leve das veias faz com que chegue mais sangue no coração. Se chega mais sangue no coração, na hora dele bombear, ele tem um volume maior, porque aquele sangue já está sob pressão maior. Se eu tenho aumento aqui do débito cardíaco e aumento da chegada de sangue ao coração, eu tenho um aumento da pressão arterial relacionado ao aumento até da atividade simpática do nosso sistema cardiovascular, certo? No hipotálamo, e vamos colocar aqui o sistema nervoso, vou colocar o sistema nervoso contra a cor. Vamos usar as cores. Sistema nervoso. No sistema nervoso, eu tenho essa estrutura que é o hipotálamo. Faz parte aí de encéfalo, né? Então, ó, um desenho aqui, um cérebrozinho, tem um cerebelo aqui atrás, né? A gente tem toda a estrutura do telencéfalo e aqui no centrozinho eu tenho o meu diencéfalo. O hipotálamo fica aqui. Hipotálamo e hipófise, né? No hipotálamo eu tenho a influência da angiotensina 2, que é direta, né? Mas eu também tenho indireta pela alteração da osmolaridade. A alteração da osmolaridade faz com que eu tenha duas ações muito importantes no hipotálamo. Quais são essas ações, né? A primeira delas é o estímulo da sede. Eu causo sede no indivíduo, seja por aumento, né, da própria osmolaridade, pela concentração de soluto dentro da corrente sanguínea, seja por ação direta da angiotensina. E se eu tenho sede, eu bebo água, né? Eu vou lá, bebo meu copinho de água. E se eu bebo meu copinho de água, eu aumento a minha volemia. Volemia, né, é a quantidade de volume de líquido no meu sangue. Aumentando a volemia, eu aumento a minha pressão arterial, né, direto. Exatamente pela adição de água, se eu beber água, né, a sede é feita exatamente para isso. E no sistema nervoso ainda, não no hipotálamo, mas na hipófise, eu tenho a liberação de um outro elemento, que é o ADH. ADH é hormônio antidiurético. Ó, quase faltou espaço. O hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, aqui faltou mesmo. Vasopressina tem a capacidade de realizar duas coisas. A primeira delas, vasopressina, é um nome que é sugestivo, vaso e pressão. Então, o ADH tem a capacidade de causar vasoconstricção também, que nem a angiotensina 2, conforme a gente já falou lá no início. Essa vasoconstricção vai, naturalmente, aumentar a pressão arterial, né? Mas o próprio nome dele, né, o outro nome aí, foram descobertos em um momento diferente, então acreditava-se até certo ponto que eram hormônios diferentes, mas agora sabe-se que são o mesmo hormônio, né? O próprio hormônio antidiurético mostra que ele é antidiurese, ou seja, contra a formação da urina, da diurese em si. O ADH tem a capacidade de fazer com que o rim, as células renais, expressem uma proteína de membrana, que são as aquaporinas. Qual é a função das aquaporinas? É reabsorver água. Então, o ADH, ele promove também reabsorção de água.
E essa reabsorção de água faz com que eu tenha aí de novo um controle da minha pressão. Ela não acrescenta em si água ao sistema, né? Porque na verdade ele impede com que mais água saia, mas ele funciona como um bom método para garantir com que você não perca mais água, né? Se seu problema inicial, se seu estímulo inicial era a diminuição da pressão arterial, se você perder mais água, essa pressão vai diminuir mais ainda, né? Então vamos fazer aqui um resuminho, vai ficar bem interessante para a gente rever o que a gente acabou de ver aqui, e vai ficar num quadro só e fica mais fácil da gente conseguir enxergar o todo, né? Enxergar corretamente aí quais são as alterações que ocorrem desde o início. Então a gente tem lá no início nosso estímulo inicial, né? Nosso estímulo inicial é a queda da pressão arterial. A queda da pressão arterial faz com que as células justaglomerulares, né, produzam e liberem, na verdade, a renina. A renina já estava presente lá dentro dessas células, né, dentro dos rins. E a renina vai ter ação justamente no elemento que já está na corrente sanguínea, que é o angiotensinogênio. Ele é produzido pelo fígado, esse angiotensinogênio, e ele fica lá inativo, né, na corrente sanguínea. E esse angiotensinogênio vai ser convertido em angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, vai passar, como ele está ali presente no plasma, né, na corrente sanguínea, vai passar pelo endotélio pulmonar. O endotélio pulmonar tem a ECA, que é a enzima conversora da angiotensina, e essa ECA, né, faz com que a angiotensina 2 libere aí, se transforme na angiotensina 2. Não, eu falei errado. A angiotensina 1 passa pelo endotélio do pulmão e, em contato com a ECA, se transforma em angiotensina 2. E a angiotensina 2 é o nosso elemento principal. É ele que vai ter as ações que a gente precisa. Quais são as ações, né? Aonde que a gente quer chegar com isso? A gente tem vasoconstricção sistêmica, que vai ocorrer onde? Vai ocorrer nos vasos, né? Vasoconstricção é no vaso, principalmente nas arteríolas, né? Mas também nas artérias e um pouco nas veias. Vamos colocar isso para cá, né? Outra ação, diminuição na excreção de sal, sódio, né, e água, diretamente ou através da liberação de aldosterona. Lembrando que a aldosterona é produzida lá na glândula adrenal, que é aquela glândula que fica em cima dos rins, né? Por isso ela também é conhecida como suprarrenal, né? Vamos lá, outra ação. Vai ter ação no bulbo, e a ação no bulbo aumenta a resposta do coração, né? Aumenta a resposta do sistema cardiovascular. Vai provocar lá no meu sistema nervoso central. Estou ficando sem espaço. Sistema nervoso central, né? No hipotálamo, hipófise, vai provocar no meu sistema nervoso central a sede, que vai fazer com que eu beba água, e também, né, não só a sede, como também vai provocar a liberação de ADH, que é o nosso hormônio antidiurético, né, que vai promover a reabsorção de água e aumentar o nosso volume. Aumento de volume, aumento da atividade cardíaca, aumento do volume, aumento de volume com a alteração aí inicial da quantidade de soluto para absorver mais água. E aqui, aumento da pressão faz com que todo o sistema tenha como resultado final justamente o aumento da pressão arterial. Então,
Vasoconstricção vai causar isso. Diminuição na excreção de sódio e água, aumento da atividade do sistema cardiovascular, sede e liberação do ADH, certo? E aí quando o corpo chegar num nível adequado da pressórico, né, da pressão arterial, quando a pressão arterial estiver comum, a gente tem as angiotensinases, né, que são enzimas que vão degradar essa angiotensina para que ela consiga não ter mais a ação. Além de alguns outros sistemas, né, como o PAN, peptídeo atrial natriurético, e alguns outros que a gente pode falar em um outro vídeo, né? E tudo isso faz com que você tenha um aumento da pressão e a regulação dela para aquilo que seja o ideal. Quando eu fui rever o vídeo, eu encontrei alguns erros, né? Primeiro, lá no início, eu coloquei estímula e é estímulo inicial, né, com O. Mais para trás, eu coloquei CJC, né, mas são células justaglomerulares, então é CJG, né? Provavelmente vocês vão encontrar alguns outros erros, é só comentar. Mas esses foram os que eu consegui encontrar. Então corrija isso aí no seu caderno para você não anotar isso errado. Valeu! Eu achei que eu nunca ia fazer isso, mas se você curtiu o vídeo, dá um like, assina o canal, ativa o sininho que eu vou tentar fazer esses vídeos com alguma regularidade. Bons estudos! Oi, gente! Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos iniciar hoje uma iniciativa. Ótimo, iniciar uma iniciativa. Eu achei que eu nunca ia fazer isso, mas se você curtiu o vídeo, assina o canal